bonita, hein? Ela fica me dando lancinho. Eu acho que você tinha que chegar nela. Acho que ela é casada. Quer que eu fale com Ah, ela? lá. Nossa, ela tirou a aliança. Vou tirar a minha também, né? Vai que... Ah! Eu tirei a minha pra fazer assim, ó. Sou casada, mulher. Me respeita. E por que você tirou a sua? Pra testar você. Olha, Karina. E você também não. Eu também testei você. Eu testei. Acho que ficou claro aqui que a gente apanha, né? Violência doméstica é um caso grave. Uma mala masculina. Masculina pra homem. Só pra vocês entenderem, né? Falei, cara, que mala top. Você chegar nos lugares e tal. Vou pegar. Aí a minha esposa, pra que você vai pegar uma mala dessa? Pô, é do Jordan, não, nada a ver. É masculina, é unissexo, que é seu, é meu, então é minha. Não, ela meteu o pau na bolsa. Aí o que ela fez? Pegou a bolsa pra ela. Você sabe a história do Zanca, né? O Pacha ia pegar o garrafão da Nike muito top e o Zanca adorou o garrafão. Aí chegou, não, Pacha, mó lixo, mó merda, só os Enzo que usa sério. Aí o Pacha deixou, o Zanca pegou pra ele.